Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos falar sobre o pai do funcionalismo. Esse cara aqui é brabo, é o William James. William James foi o cara, junto com Dewey, que é da escola, de outra escola, vão dar os moldes, os verdadeiros moldes do futuro. Simplesmente isso. Nós já fizemos um histórico geral, mas eu vou dar aqui um aparato antes de começarmos. O assunto de hoje é William James. Para fins didáticos, é possível dividir a obra de William James em dois momentos. O momento da psicologia e o momento da filosofia, que é o final da sua vida, que ele passa a ter um conteúdo muito mais filosófico do que psicológico. O período tem o marco inicial da criação de um pequeno laboratório em psicologia, que é o primeiro período, na Universidade de Harvard, a qual James, na verdade, nunca devotou grande interesse. Ou ainda no mesmo ano, seu primeiro curso de psicologia sobre as relações entre a fisiologia e a psicologia. Ou seja, ele tinha um laboratório dele, só que não estava muito satisfeito, não estava muito satisfeito com o negócio. As ligações que ele fazia era a questão da fisiologia, psicologia e tal. Nesse período, ponto culminante da sua produção teórica, sem dúvida a publicação de 1890, após 12 anos da elaboração minuciosa dos princípios da psicologia, que foi quando ele encontrou um cara chamado Darwin. Aí mudou tudo. O Shed Vader Darwin mudou a vida dele, porque aí ele encontra, por incrível que pareça, ele encontra o self. Meio irônico isso, né? Ele se encontrou o self. Suas principais ideias são o hábito, a atenção, fluxo de pensamento e o self. Ou seja, esse foi o primeiro cara que tentou parametrar a ontologia de Schrödinger. Exatamente. Parece que no final das contas eu não sou tão louco assim. Existiam pessoas que estavam falando a mesma coisa que eu. Então vamos lá. Agora que a gente já viu a história, a gente vai começar a entrar nas teorias dele. Em primeiro lugar, James interroga os limites daquilo que é chamado self, eu ou ego. O que são esses três termos? Que antigamente tava nessa modinha do self, do eu e do ego lá tal. Mas ele queria saber o que são. Que porra são esses termos? Em oposição ao mundo circundante. Ou seja, ele estava tentando descobrir a relação entre self, eu ou ego com o mundo. Ou seja, existe uma relação, existe uma equação que eu não sei como descrever. Basicamente seria essa a ideia dele. Eu não sei como descrever os elementos dessa equação, onde existe, por um lado, a realidade, que é o mundo que me cerca, e por outro, um mundo interno, onde tem o chamado self, o eu, o ego. Qual é a relação que existe entre eles? Esse é o ponto que ele está pensando. Em sua concepção, o self não é algo como uma esfera polida, como um espaço interior no qual cabem coisas, e mergulhada em um mundo que a delimita externamente. São visões o quê? Vocês estão vendo que isso aqui são visões dos caras lá, o estruturalismo, o Wundt lá, todas essas visões aqui. Isso aqui é um banho de água fria, porque ele começa a afirmar que são fluxos. E apenas o nome de uma posição, como ele próprio diz aqui. Engraçado, quem é que fala para vocês? Pare de citar mantras. É o mesmo pensamento do Bruce Lee aqui, o James teve. Porque tudo são posições. Uma espécie de perspectiva individual privilegiada a partir do qual o mundo é medido em suas distâncias. Esse aqui é um ponto interessante. Uma perspectiva individual privilegiada. Por que ela é privilegiada? Porque ela é de você mesmo. Então esse é o sentido de privilégio que tem. A partir do qual o mundo é medido em suas distâncias. Ou seja, a visão de mundo, a sua visão de mundo é que mede essas posições. É o que nós conhecemos como consciência. O fluxo. Em segundo lugar, James concebe tais distâncias, por exemplo, a distância entre aqui e ali, em função das ações individuais sobre o ambiente. Onde o indivíduo age é ou aqui ou em outro exemplo possível, o momento que ele age é o agora, contraposto ao momento de uma ação passada ou de uma ação que ainda acontecerá. Em razão disso, James constrói uma noção de self caracterizada por certa fluidez. Caralho, será que vocês conseguem ver o que ele está descrevendo aqui? Ele está descrevendo o quê? Ele está descrevendo a ontologia de Schrödinger. Exatamente. Porque o que é a ontologia de Schrödinger?
uma integral indefinida em função de uma e ele é uma integral indefinida sobre uma função que é multiplicada por uma derivada. Ou seja, eu descrevi em forma de equação isso que ele está dizendo aqui. Eu fiz uma equação, uma fórmula de equação, usando esse parâmetro aqui dele. É a mesma coisa. A ontologia de Schrödinger é a mesma coisa que o James via, essa fluidez do self. Só que eu simplifiquei em uma manipulação algébrica. Mas é a mesma coisa. Como você está vendo aqui, ó, existem distâncias ou posições, e essas posições elas variam em função das ações individuais sobre o ambiente. E o ambiente é o quê? Uma derivada. Onde o indivíduo age aqui, ou em outro exemplo possível, o momento é o presente em contraponto com a ação passada e a ação que acontecerá. Isso é o quê? Isso aqui é a teoria dos tempos cruzados. Olha só, parece que eu não sou tão louco assim, porque eu desenvolvi as teorias dele. Ou seja, a ordem dos fenômenos, teoria dos tempos cruzados, ontologia de Schrödinger, todas essas três coisas que eu fiz são a evolução da teoria de William James. Em outras palavras, o self não existe como uma estrutura com certa organização psíquica antes de suas ações. Ao contrário, ele passa a existir em função de suas ações sobre o ambiente. Eu não preciso dizer mais nada. Mais nada. Se você assistiu o vídeo da ontologia de Schrödinger, isso aqui faz muito mais sentido. James estuda o conceito de fluxo do pensamento. Temos um excelente exemplo do modo como ele avançava teoricamente em bases sobre as quais mais tarde edificaria em termos mais livres as relações entre o self e o ambiente, que vai dar origem a muitas coisas, cara. Isso aqui é o começo daquilo que seria a psicologia do comportamento, por exemplo. Ao afirmar que o pensamento é contínuo, porque é verdade, existe uma continuidade do pensamento, isto é, que não é fragmentado em partes, e ele constitui a metáfora que nomeará os capítulos entrará para a história como uma das suas principais contribuições no estudo da psicologia. Aí vamos continuar. A consciência não se apresenta para ela mesma cortada em pequenos pedaços. Palavras tais como cadeia ou sucessão, isso aqui ele está descrevendo as outras formas lá dos caras da psicologia lá da Inglaterra, da Alemanha, que tinha esse pensamento de sucessão, cadeia. A gente já falou muito sobre isso daí. Teve muita gente que estava falando sobre as representações das palavras, tal. A gente estudou bastante. Não descrevem adequadamente tal qual ela se apresenta em primeira instância. Em essência, ela não é algo agregado, ela flui. Um rio ou um fluxo são as metáforas pelos quais ela é mais naturalmente descrita. Ao falar daqui por diante, vamos chamá-la de fluxo do pensamento, da consciência ou da vida subjetiva. Isso aqui é uma das coisas mais importantes no pensamento de William James, porque isso aqui descreve movimentos, isso aqui descreve a realidade. Por mais simples que seja, isso aqui descreve a realidade como um fluxo de pensamento, e é extremamente difícil você conseguir entender isso. Mas a partir do momento em que você entende, você começa a perceber que você está no presente. Por mais ridículo que seja essa ideia, só que as pessoas não se dão conta que elas estão no presente. Se vocês olharam lá no Teoria dos Tempos Cruzados, existem pessoas que estão no presente, mas o pensamento está em outros tempos, conforme a Teoria dos Tempos Cruzados. Isso significa que as pessoas vivem o presente, mas no pensamento não vivem no presente. Tem medo do futuro, por exemplo, medo do passado, elas não conseguem estar no presente, porque o presente ela é uma relação de fluxo de pensamento infinitesimal entre tempo e espaço. Em miúdos, Heráclito ele dizia, na sua forma mais filosófica, o rio não passa duas vezes pelo mesmo canto. Você não passa pelo rio duas vezes. O que ele estava querendo dizer é isso. O fluxo do pensamento no tempo e espaço, ele é infinitesimal de uma forma tão rápida, mas tão rápida, que o presente é quase inexistente nessa parte. Ou seja, você categoriza o presente como limites. Exatamente isso. Quando levamos isso ao tempo real, esse é o problema. O presente ele acontece com uma constância de tempo real, de uma forma extremamente rápida, que não dá para a gente se dar conta, e a única coisa que a gente consegue fazer é parametrar através de limites. Isso aí é demais, galera. Isso é bom demais.
a realidade ela não espera o pensamento. Porque o pensamento, tanto a realidade quanto o pensamento, eles estão em frações infinitas dentro do tempo e espaço. Por isso que eu coloco como uma integral indefinida. Agora vocês entenderam de onde eu tirei toda essa maluquice. E por hoje é só. Pra gente não confundir muito, para não confundir muito a cabeça de vocês, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai discorrer sobre as propriedades básicas dessa filosofia de fluxo de pensamento, tá ok? Que é uma psicologia que no futuro virou mais uma filosofia no fim da vida dele. Tem muitos autores que falam, principalmente o Dewey falava, que o William James ele era mais do lado pragmático do que psicológico. Só que hoje em dia muitos autores consideram que a filosofia do William James é a mente do funcionalismo e a psicologia do Dewey é o corpo do funcionalismo. Ou seja, os dois fazem a mente e o corpo. Isso é interessante. E por hoje a gente fica por aqui e até a próxima.